Olá, e nesse podcast a gente vai saber se realmente uma nova vida é possível. Nossa, quem vai falar isso é o Marcelo Posidônio, aqui essa pessoa maravilhosa, esse palestrante sensacional que movimenta, que move muitas pessoas. Marcelo, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, estou muito feliz. Né? Legal. Fiquei numa expectativa boa para estar Sim. aqui. Né? Te assisti em vários podcasts, falei, poxa vida, como será bom estar com ela. E eu, seguindo você, acompanhando os seus livros, você tem outros projetos também que trabalham em desenvolvimento de pessoas. Sim. Mas, Marcelo, olhando para você, dá para ver também o jeito que você conversa com as pessoas, sabe? A parte próxima que você faz com que se sinta próximo delas, Sim. acolhidas e também, porque é uma coisa muito delicada trabalhar com autodesenvolvimento. Sim, sim. É isso que eu gostaria de ver aqui com você. Como é que surgiu isso de trabalhar com pessoas, gostar de gente? Uma coisa que eu, quando trabalhava numa empresa corporativa colaboradora, se falava assim, uma vez que uma gerente me disse que ele era muito assim, sabe, liderava muita gente, e eu comecei a seguir os passos dela, fui gerente depois. Ela disse, o que precisa para trabalhar com pessoas? E eu comecei a elencar, antes ela responder, assim, ela vai me dizer que eu tenho que ter MBA disso, aquilo, e eu pensei, eu já tenho isso, já tenho aquilo. E o que ela me disse? É gostar de gente. Sim. Ela falou assim, gente, gostar de gente. E eu pensei assim, tá, mas o que ela quis dizer? Daí ela olhou pra mim, falou isso e saiu andando assim plenamente. Eu fiquei pensando assim, e ela assim, com o tempo você vai descobrir. E quando você descobrir o que é gostar de trabalhar com gente, se é que você quer fazer isso, aí você vai entender o meu cargo e vai entender o porquê que eu trabalho com vocês. Sim. Aquilo, Marcelo, nunca saiu da minha cabeça. Eu se pudesse dizer sobre isso, o que é trabalhar com gente, trabalhar com autodesenvolvimento? Entender que tudo depende da gente. Né? Eu diria que eu fui escolhido por isso, porque desde muito pequeno, eu lembro que eu, ainda com 12, 13 anos, eu era escolhido como representante de classe e tudo mais. Então passei a gostar de gente a partir disso, e eu gosto da complexidade dela também, porque o gostar de gente é ter flexibilidade para entender as suas complexidades. Ser gente é ser complexo, né? Exato. E é nessa complexidade que eu trabalho. Gente sempre tem algo bom para oferecer, certo? A gente vê nas empresas, a gente percebe nas empresas os conflitos que são criados e tudo mais. E eu fico ali de olho, atento. Eu falo, sempre após um conflito, a minha esperança é que algo maior venha. Eu sempre costumo dizer que duas cabeças, por mais que discordem, sempre entrarão num acordo. E quando entram num belo acordo. Então, gostar de gente é esperar dessas pessoas o que essas pessoas podem oferecer. E nós, pessoas, gente, sempre impressiona, sempre impressiona. É uma coisa que eu comecei aqui falando do Uma Nova Vida é Possível, só para as pessoas entenderem, é o seu livro, Perfeito. O livro aqui do Marcelo. Uma Nova Vida é Possível. Uma Nova Vida é Possível, que ele lançou, e muito legal, depois a gente pega direitinho aqui para mostrar, porque você fala aqui, uma conversa que poderá mudar a sua vida para sempre. E por que quer dizer esse livro, Uma Nova Vida é Possível? Por que você fez baseado no quê, assim? Em alguma experiência pessoal ou naquilo que você já aplicou com as pessoas? É sobre aquilo que eu apliquei nas pessoas, é sobre a minha experiência também, é sobre resultados. Eu sou assim, eu diria que a palavra resultado é para mim um mantra, sabe? Bom, estou aqui nesse podcast e eu vou fazer de um tudo para que ele obtenha os resultados que você precisa e que eu também preciso. Então, esse livro é um livro de resultados para, obviamente, você que vai lê-lo obtenha resultados. É claro que a experiência de cada pessoa é a experiência de cada pessoa. Sim. Mas as experiências nos inspiram. Né? Então, uma nova vida é possível. Uma amiga perguntou, vou transformar não numa afirmação, vou fazer uma pergunta para você. Uma nova vida é possível? Eu falei, todo dia. Absolutamente todo dia. E essa é a graça da vida, né? Você saber que você vai dormir ou não, depende de como você está, mas um outro dia é sempre uma esperança, mas mais que isso, um novo dia é uma nova oportunidade para se refazer.
para se refazer. Para se refazer. Entendo. Então, você se baseia nisso. As pessoas têm cada dia Sim. uma forma diferente de se reinventar. Sim. No caso, baseado em experiências pessoais e profissionais também. Sim. Esse livro, ele discute muito a dificuldade que muitos dizem de mudar. Mudar é muito difícil. Necessariamente não. Necessariamente não. Eu discuto sobre um querer profundo, sabe? Quando há um desejo profundo. Quando há um desejo profundo, as mudanças se tornam mais fáceis. Né? Agora, quando de fato não há um desejo profundo maior, porque eu digo no livro o seguinte, você muda por esse desejo profundo, por uma força maior externa, que nem sempre é boa. Né? Então, descubra o seu desejo profundo. O que você deseja agora, profundamente? Porque quando eu não desejo profundamente, eu procrastino, eu deixo para amanhã, eu deixo para depois, não é? Verdade. Então, tem pessoas que falam assim, mas mudar é difícil. E aí você pergunta para ela, e se você fosse mudar? E elas falam, eu faria isso, eu faria aquilo. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa, dificilmente, que não saiba pelo menos 90% daquilo que é necessário fazer para mudar. Dificilmente. Sim. A questão não é o não saber o que fazer. A questão é o querer. O querer. O querer. É. E muito isso, como você falou, começa muito a gente tem aqueles momentos de autossabotagem. Isso. Mas isso também está muito atrelado com as crenças que a gente traz, crenças limitantes. Isso. Que é muito meio pelo a gente vive, hereditariedade. E você acredita, Marcelo, que talvez assim, eu penso que as pessoas hoje em dia estão mais abertas também a querer, a mudar. Isso trouxe muito o encontro também com a pandemia, né? Porque deu uma questão, um problema de saúde mental nas pessoas, sabe? Aceleramos um processo de 5 anos, aí 10 anos em 2 anos. Talvez tenha sido isso também que tenha um pouco proporcionado essa abertura mais para as pessoas em querer mudar. Por isso que podcasts relacionados ao autoconhecimento estão crescendo bastante. E tanto de vídeo quanto a pessoa escutar. E isso pode ter facilitado também por exemplo, essa questão dessa receptividade das pessoas com o seu livro, porque você tem um evento bem legal que é... Juramento. Que discuto muito do que está nesse livro. Pois é, esse juramento, como é que é? As pessoas fazem um juramento. Eu vou jurar que eu vou mudar a minha vida ou não. Como é que é esse juramento? Pode falar sobre isso ou tem alguma coisa secreta que só está no evento? Não tem, pode falar. A gente fala do que pode, né? Não, claro, mas eu achei bem legal. Por que desse juramento? A gente, eu discuto muito sobre a caixinha de promessas. Não estamos falando aqui de cunho religioso não, mas não tem aquela caixinha de promessa, né? Sim. E eu vejo que as pessoas têm suas caixinhas de promessa aqui dentro, né? Mas que não cumprem, né? E a proposta do juramento é esse encontro com você mesmo, onde fala assim, vamos pegar essa caixinha de promessa, deixar de lado e assumir uma outra coisa que é, eu juro. O que você poderia jurar para você agora, que não pode mais voltar atrás? Esse é um segredo. É você, ou você não jura, porque se você não jurar, está tudo certo. Pois é, no momento que você jura, não está fazendo um comprometimento com você mesmo. Mas e se quebra esse juramento? Tem isso também? Tem. E não tem problema, ele também não tem muito problema em você quebrar um juramento. Não tem problema de você, porque tem determinados juramentos que você faz que pode ser alterado. Você pode jurar que vai fazer determinado curso e você começa e descobre que aquilo não é para você. Quebre esse juramento. Mas faça um novo juramento. A proposta é, e eu sempre proponho, tanto no livro como no evento, jure pouco. Prometa pouco para você. Ou melhor, jure pouco. A gente vive um tempo de excessos, né? Sim, e os excessos, eles criam em você uma frustração muito grande. Né? Eu digo no mundo corporativo que os excessos tiram de você o que é incrível, tanto para a carreira como para o empreendedorismo, que é a estratégia. Não dá para você ser estratégico se você está envolto aos excessos. Sim, e o que você diria, quais são esses excessos, por exemplo? Muitos. Os excessos, claro que eu me favoreço das redes sociais, obviamente. Eu não estou aqui dizendo que elas não são importantes, são muito importantes, estamos aqui através de uma. Mas o que eu estou vendo faz relação com o que eu estou vivendo, com o que eu quero viver, com o que eu quero fazer.
Porque o tempo, de fato, ele é muito escasso. Então, as redes sociais. Cuidado com o tempo que você fica nessa ou naquela rede. O tempo, ele não volta. As redes sociais estarão sempre aí, mas o tempo não. Então, excesso de redes sociais, excessos de crenças mesmo. A gente está cheio de crenças, sabe? Crenças que te limitam, mas tudo é possível de você eliminá-las. Excesso de crença, excesso de passados. As pessoas têm vivido relacionamentos que já acabaram. As pessoas vivem coisas que já aconteceram. Então, tudo isso é excesso. Sim, né? E trazem isso como bagagem e acabam fazendo com que elas não consigam seguir em frente. Isso, excesso de tudo, de vitimismo, de doenças, Demais. de tudo. E isso realmente tira de você a possibilidade de você ser estratégico e ser, como eu digo, fiel à sua escolha. Um dos grandes segredos, se é que tem segredo para o empreendedorismo, eu diria que seja fiel à sua escolha. E ser fiel àquilo que a gente escolhe é muito trabalhoso. Logo a gente se dispersa facilmente. É muito, uma coisa que eu estava conversando com uma amiga minha que é empreendedora, faz também, atua muito com o empreendedorismo feminino já há muito tempo. Sim. Muito antes de a gente falar agora sobre isso. E ela falou isso, realmente, antes de mais nada, antes das redes digitais, a gente precisa, a rede social sempre existiu, a gente precisa trabalhar a nossa autenticidade. Trabalhar por quê? Gostar de sermos autênticos, Sim. sermos verdadeiros. Sim. Que E a autenticidade precisa desse silêncio, precisa desse vazio, né? O vazio, ele é importante. O ócio, ele é criativo, ele é muito bom. Engraçado, a gente vive hoje numa situação onde não é visto com bons olhos. Engraçado, você não pode ficar ocioso. Está um pouco ocioso é porque você está com algum problema. Isso. Não, mas sabe um pouquinho, existe o ócio criativo. É bom estar ocioso ou ociosa, porque eu consigo pensar, eu consigo entender, para não ficar tanto numa alienação. É isso que a gente vive hoje. Estamos vivendo de forma alienada. É claro, mas um podcast desse tem uma proposta de fazer a pessoa pensar de forma diferente. Claro. Não tem como você ter esse encontro, e eu discuto também neste livro que o maior encontro que você pode ter, o mais feliz, o mais poderoso, é com você mesmo, né? Mas como você vai se encontrar com você se você não se encontra em você? Você não se encontra, você está nas redes sociais, nas preocupações e tudo mais. E é necessário que a gente entenda isso. Você não pode mais ficar triste. Se você ficar triste, logo vão te mandar para você tomar esse ou aquele remédio. Você não pode ter mais um sentimento como esse, e a tristeza faz parte. Eu digo para as pessoas que eu sou feliz pelo que tenho, sou muito grato por aquilo que tenho, então eu durmo muito feliz por isso, mas acordo dentro de uma insatisfação muito grande para fazer melhor. Então é a minha insatisfação que me leva a criar resultados. E essa palavra pode soar mal para as pessoas, né? E o que nós fazemos? Não entendemos o que nós temos, então a gente não sabe o que tem. Logo, se você não sabe o que tem, dificilmente você vai poder construir algo que você também não tem. Senão fica muito também mundo de Alice, né? Se você não sabe para onde vai, Isso. qualquer lugar serve. Aí você não consegue chegar em lugar nenhum. Isso. Eu diria que as pessoas têm que ter 1 ou 2 objetivos e dar vida por eles. Eu estava num curso que eu dou aula de administração e estava falando de empreendedorismo e uma aluna falou: professor, a gente tem que amar. Eu falei assim: olha, no empreendedorismo amar ainda é pouco. Você tem que ser perdidamente apaixonado por aquilo que você escolheu. Exatamente. O amor, ele é silencioso. O amor é pouco para o empreendedorismo. Eu falei: não, você tem que ser apaixonado. Eu perguntei para eles: quem já foi apaixonado aqui por alguém, sabe? Sim. E aí a maioria aí foi uma choradeira só. Mas tudo bem. Eu falei: tá vendo? Quando a gente é apaixonado por uma pessoa, e é lindo, viu? A paixão é algo fabuloso. Sim.
Quando você está apaixonado por uma mulher, por um homem, você faz de tudo para ter aquela pessoa, para chamar a atenção daquela pessoa. É incrível isso, né? Muito bom. Então, a paixão é que... O amor é o que nos mantém, claro, é que é a constância. A gente estava falando, amigo nosso, e a paixão realmente é aquilo que nos faz pulsar. Isso é importante realmente, né? Porque eu sempre comentei que empreendedorismo é isso, é ousadia. É loucura. E é uma coisa para complementar o que você está dizendo, num evento de empreendedorismo, que eu ajudei a fazer a Inovar, criar esse evento, e chamamos dos Shark Tanks, sabe? As pessoas que foram ali, apresentaram uns pitches, e ele estava ali apresentando, estava fazendo a mediação daquilo ali. E estava falando, eu olhava o pessoal das startups, eu olhava eles assim, o Shark Tank olhava, daí eu peguei e olhei para eles assim, e pedi para eles fazerem um pitch do negócio deles, o Shark Tank. E eles, assim, fizeram um pitch, sabe? Olharam, ficaram assim, como é que é essa sensação de vulnerabilidade? Eles olharam assim, nossa, é forte. Sim, já esqueceu disso, faz tempo. Ele, sim. Daí ele falou assim, o que precisa empreender? Porque é interessante também se colocar no lugar do outro e entender. Isso. E ele disse assim, ó, empreender é um ato de loucura. Eu adorei aquilo que ele disse. Porque é loucura, é ousadia, porque você não tem certeza daquilo que você está investindo. É claro que existe diferença, né, Marcelo, de empreender. Empreender, eu vou criar um negócio a médio e longo prazo, e empreender por sobrevivência. São duas coisas diferentes. Isso mesmo. Mas você pode começar por sobrevivência e entender, ok, e agora? Vou formatar o meu negócio. Isso. Aí também tem que ter muito mais paixão ainda para acreditar que vai dar certo. Isso. Ao ponto que nós estamos vivendo, em minha opinião, aqui apenas a minha opinião, não tem nenhum estudo para comprovar isso que eu vou te dizer. Estamos morrendo e nos adoecendo por falta de loucura no melhor sentido da palavra. Nós não temos mais o tal do sangue nos olhos. Nós não temos isso, não temos. Sem loucura, no melhor sentido da palavra, você não vai obter resultados que te dê conforto, que te dê alegria, que você queira ir àquele restaurante e você possa ir, que você possa comprar essa roupa e você possa comprar, entende? Então falta isso, falta energia constante. E volto a dizer, empreendedor tem que ser louco, apaixonado, obstinado, louco varrido por aquilo. Verdade. Sim. Verdade. Sim, tem que ter aquela vontade. Se não fosse isso, todo mundo responderia. Exato. Se a loucura não coubesse aqui nessa nossa conversa, então o que caberia? O que todos respondem? E o que todos respondem, a palavra sucesso não alcança. O sucesso poderia ter outro caminho, mas eu pelo meu caminho, pelo caminho de outras pessoas. O sucesso, sem que tenha a loucura te impulsionando a cada dia, não vai acontecer, não vai obter. Você imagina, nós estamos aqui gravando esse programa, depois você vai pegar esse programa, vai postar no seu canal, depois tem que fazer divulgação dele, quer dizer, tem que trabalhar muito, mas o resultado é incrível. E digo, quem não trabalha é obrigado a ficar doente. Estamos vivendo um mundo onde falta paixão, esse brilho nos olhos para ficar mais romântico, né? Mas então existe razão na loucura. A loucura é fundamental. Sim. O poeta fala, existe razão na loucura. Porque, isso é muito importante. Porque essa loucura da qual nós estamos falando e que eu tenho certeza que as pessoas e você que está assistindo está entendendo que loucura é essa. E talvez essa fala vai estimular as pessoas a serem loucas. É muito mais, fosse aqui fazer uma disputa de loucura, o não fazer é muito mais louco. Eu sei que mudar é difícil, mas não mudar é pior. Entende? Com certeza. Então, sim, preciso isso. Que loucura você vai escolher para viver, não tem uma escapatória. Não tem como você escapar disso. E é muito bom a gente, falando de empreendedorismo. É maravilhoso. É um assunto assim que a gente vai à noite, vai indo. E é uma coisa que eu trago muito aqui no programa, são os nossos parceiros de empreender. Que nem, por exemplo, aqui, que são as flores da Ana e Ana, que são maravilhosas. E, Marcelo, você gosta de brigadeiro? Amo brigadeiro. A gente está aqui conversando e Marcelo conversa e olha isso aqui, porque tem esse brigadeiro aqui, que é da Maria Eugênia, que é o brigadinho. Maria Eugênia, que muito obrigado. Afetivos, que trouxe aqui pra gente, nossos convidados.
E é uma coisa, enquanto eu abro essa caixa aqui de brigadeiro, que eu tô louca pra comer. Nossa, o pessoal da produção aqui, Sim, todo mundo, tá se tudo vocês aqui. pudessem olhar os olhos Gente, dele, o pessoal olhos tá olhando brilhantes. pra cá. E eu já gostaria de ver contigo que é muito rápido, passa muito rápido. Isso. Eu sabia qual é a mensagem aqui que você dá pra gente, a mensagem final, sobre a questão de uma nova vida é possível. O que é preciso para isso? Deve dizer esta mensagem final para as pessoas aqui. Minha mensagem final: seja fiel à sua escolha. Lembre-se que uma nova vida é possível todo santo dia que você abre teus olhos, sabe? E o mundo, ele te traz aí muitas possibilidades. O mundo é sempre uma esperança. Mesmo que você não consiga aquilo que você desejou, mas se você fez por onde, você vai conseguir talvez coisas até melhores. Eu costumo dizer que nem sempre os nossos planos dão certo, mas quem planeja vai muito mais longe. Com certeza. Entende? Então, Sim. assim, planeje e seja um louco por aquilo que você escolheu fazer. Adorei essa frase. Louco, seja louco por aquilo que você está fazendo. Acredite, acima de tudo, que você com certeza vai conseguir. Vai demorar um pouquinho, mas você vai atingir. Isso. E aqui eu vou te dar um brigadeiro, tá? Por gentileza, aqui espero que você goste. Que agora a gente vai poder comer, que está acabando a gravação. A gente vai comer aqui. E Marcelo, antes de comer o brigadeiro, quais as tuas redes aqui? Fala pra gente ali naquela câmera pra dizer. Opa, aqui, né? Isso. No Instagram, escritor Marcelo Posidônio. Eu vou divulgar um Instagram, tá? Perfeito. Marcelo Posidônio. E lá você vai encontrar outras alternativas de outras redes minhas. Perfeito. No Instagram, escritor Marcelo Posidônio. E fique atento ao juramento. É um evento que acontece a cada 3 meses. Ó, vamos conferir. Tá bom? Muito obrigada. Então, ó, um ótimo brigadeiro pra gente. Brinde de brigadeiro. Brinde. Isso. É um brinde de caixa de Brinde de brigadeiro. caixa. Obrigada, gente. Então, fico aqui, o Marcelo, com o nosso brigadeiro. Um beijo, tenham uma ótima experiência. Até mais.